Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial que aceitou fazer esse vídeo comigo. E vocês já vão entender por quê. Ela é a minha avó materna, Dona Iracema. E ela tem muita coisa para compartilhar com vocês. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal Encanto Movimento Interior, que carinhosamente você pode chamar de IMI. Meu nome é Paola Regoso e eu sou apaixonada por autoconhecimento e desenvolvimento humano. Eu sou estudante de psicologia. Então, dentro da graduação, dentro do curso de psicologia, a gente tem uma disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento Humano. E a nossa professora deu uma tarefa para nós que era entrevistar alguém, uma pessoa do nosso convívio sobre gravidez, parto e puerpério. E logo me lembrei da minha avó, porque minha avó é uma pessoa super experiente, ela tem 5 filhas, bem, ela já vai contar pra vocês. E quando eu fiz essa entrevista com ela, pra fazer esse trabalho, essa atividade que a professora propôs, eu fiquei super admirada com tudo que ela viveu, com todas as experiências. E aí eu senti muita vontade de trazer aqui para compartilhar com vocês, porque eu sei que assim como foi precioso para mim, vai ser para você também. E o quanto é importante a gente resgatar e saber como é que foi a experiência das pessoas que vieram antes de nós, pessoas mais experientes. Por isso a minha avó tá aqui. Então, vó é Dona Iracema, Lourencinho, Batestin, né? E aí eu vou começar perguntando pra vó aquilo que a gente tinha já conversado, vó, sobre a época que a avó estava grávida, né? A avó teve... Foram 5 filhas, né? 5 filhas. Minha mãe era uma delas. Uma das filhas é a minha mãe. É. E na época da gravidez, como que era quando a avó estava grávida na época? Como era a gravidez, assim? A gravidez era uma coisa normal, uma coisa sem nada de coisas diferentes, trabalho normal, só a gente se cuidava um pouco mais de pesos, de coisa, porque era para se cuidar, né? Que a gravidez era uma coisa importante, mas o trabalho, eu sempre trabalhei, só quando dava algum problema, às vezes alguma coisa assim, daí a gente parava um pouco, mas eu sempre trabalhei até o final das gravidezes. Pensa, gente, até o fim de todas as gravidezes que a avó teve, ela trabalhou. Hoje é difícil isso acontecer, né? De uma gravidez, da terceira filha, eu trabalhei o sábado até noite, de tardezinho, e de noite, de madrugada, eu teve ela. Pensa, ela trabalhou na véspera do nascimento na dela. Véspera. E tava tudo certo, tudo bem, só a gente ia com calma, se cuidando. Eu sempre trabalhei. É muito diferente de hoje, que a gente já começa desde o início com um monte de cuidados especiais. Na época não tinha pré-natal, a avó falou, né, Não tinha vó? pré-natal, não tinha nada. Nas primeiras gravidez, nem no médico não se ia nada. Depois, então, começou a fazer o pré-natal, mas isso era das últimas. Nas primeiras gravidez, não, era só em casa, a gente fazia coisa que a gente sabia de casa. Uma ensinava para outra, e a gente ia em alguma palestra, quando alguma professora dava, e assim era. E não tinha como saber se era menino ou menina, né? Não tinha, era segredo. A gente escolhia o nome de um menino e o nome de uma menina. O que vinha, daí dava o nome. Mas não se sabia. E a avó não pôde dar nome de menino pra nenhum, porque só veio menina, né? Mas só que tinha escolhido o nome de menino. Tinha escolhido o nome de menino? Sim, mas só veio menina. Como vocês não sabiam se era menino ou menina, vocês tinham algum tipo de simpatia pra tentar... A gente, uma com outra, amiga, comadres, coisas assim, a gente fazia simpatia, ou com a colher, ou com isso, ou com aquilo, para ver se dava menino ou menina. E, incrivelmente, para mim sempre dava menina, mas eu não acreditava porque eu pensei, veio um guri. Tinha expectativa de que, um menino talvez nasça, né? Nós e fazíamos assim. Às vezes dava certo, às vezes não, mas a maioria pra mim dava menina. Menina, e de que feito, né? Aí 5 meninas, né? Sim. Saudáveis, bonitas, coloradas. Nossa, agradeço a Deus. Teve uma coisa que a avó comentou comigo aquele dia da entrevista, lembra, avó, que foi sobre
algum momento em que alguém sugeriu e pediu se a avó conhecia algum método para não engravidar, que hoje são conhecidos como anticoncepcionais, enfim. E na época, como é que era? A avó não sabia que existia, não, né? Eu não sabia. Eu soube depois que eu casei, quando eu fiquei... Uma vez eu fiquei um pouco doente, fui no médico, e o médico falou que eu era muito fraca para ter outro filho logo, que eu tinha uma já. E daí ele pediu se eu queria tomar comprimido. Daí eu disse, você tem, que não faz mal? Daí ele disse que não, que era para tomar. Só que tinha que tomar escondido. Eu morava com a sogra, eu tinha cunhadas e por perto, lá tudo vizinho, ninguém podia saber, tinha que tomar escondido. Daí a gente comprava escondido e tomava escondido, porque se alguém sabia, a gente era julgado porque era pecado, porque não se devia. Daí assim foi. Nossa. E depois de lá, quando tinha mais filhos, daí foi mais libertado, assim, mais abertamente, daí podia tomar. Uhum. Mas eu achei impressionante isso. Imagina, era pecado. Era pecado. Nossa Senhora. E aí não podia tomar, a avó tomava escondido, porque senão ia causar um problema, né? No seio familiar. Só que eu era bastante magra, fraca, assim, daí, imagina, amamentando a criança, indo na roça, fazendo serviço em casa. E daí a pessoa ficava meio assim, daí ter um filho por ano não era fácil. Não é bem assim, né? Mas eu achei bem interessante isso. E aí depois, a avó comentou comigo sobre os partos das meninas, né? Os partos de todas as nenéns. A avó teve a grande maioria em casa, né? Pensa, gente, pensa. 5 filhos, teve 3 em casa. Uma eu fui na enfermeira, que no nosso lugar tinha uma enfermeira, assim, tipo médica era para nós. Que ela atendia os partos, ela ia nas casas, daí ela vinha lá em casa, sempre eu chamava uma vizinha ou alguém para fazer companhia para ela, para estar junto. E de uma, daí ela não podia vir, porque também ela estava grávida, então eu fui na casa dela, a gente tinha que pagar um tanto para ter lá, para ter o filho lá. E da última eu teve que fazer cesárea porque eu não podia mais ter filho, daí eu fui no hospital. A última filha foi cesárea. E bem antigamente, no tempo da minha mãe, a minha mãe contava, os filhos eram as vizinhas, uma parteira, uma que sabia ajudar, a mãe chamava as vizinhas. Nossa, isso hoje parece loucura, né? Nossa, se você fosse pensar em fazer isso hoje. Deus o livre. E dava tudo certo, eu fico impressionada porque todos eles deram certo, a avó falou, né? Pra mim deu certo, pra minha mãe deu certo também, mas tinha algumas que morria criança, ou acontecia algo, né? Mas a maioria dava certo. Olha só a resiliência, a força dessas mulheres, olha a força da nossa ancestralidade, gente. Tem noção disso? Sim. A gente traz muita força mesmo, né, vó? Muita força, muita garra. Verdade. E nesses partos, o vô acompanhava o pai? Sim, o vô acompanhava. Os pais podiam acompanhar no quarto. Não é que nem hoje, que no hospital, depende, o hospital não deixa ninguém, né? Acompanhava, ficava no quarto junto. Tinha homens que não aguentavam beber. E eram muitas horas de trabalho de parto, não? Tinha umas mulheres que iam até um dia ou mais. Nossa. Eu era sempre privilegiada, quando muito 3, 4 horas ou até menos eu tinha os filhos. Da natureza, da volta. Começava as contrações e era rápido, assim, não parava. Era rápido. E aí eu lembro que também a gente conversou sobre aquela questão da quarentena, que depois que nascia tinha que ficar um período de resguardo, a avó comentou, Nossa, né? era Bem 40 diferente, dias, olha só. 40 dias. As minhas primeiras filhas, porque eu tinha a sogra junto, e era o tempo mais antigo, tinha que ser 40 dias só comer sopa, coisinha leve, chá para vir leite. E eu comia alguma coisa escondida também. Tinha fome. Ai, vó! Mas a gente podia comer coisas assim, mas não carne de gado, não, fritura, coisas pesadas, não podia comer porque
Dizia que fazia mal, que a pessoa podia até morrer. E quando a avó comia escondido, não fez mal? Fazia? Não. É que eu não exagerava, eu me cuidava. E das primeiras foi assim, depois da última eu esteve no hospital, daí lá no hospital levava de tudo para comer, levava feijão, eu dizia, mas eu posso comer feijão? Sim, tu tem que comer feijão porque tu tá fraca. E a avó se admirou, porque Sim, como assim? feijão, bife, coisa, eu tinha que comer. Eu achei interessante também quando a avó comentou comigo que, eu não sei se era uma crença, se era algo que era passado de geração em geração, que não podia ir embaixo, bem embaixo da água, né? Que tinha... Tomar banho de ir embaixo do chuveiro, jamais, porque a mulher morria, porque não podia lavar a cabeça, demolhar, tinha que lavar a cabeça, os primeiros passava com pano, ia lavando os cabelos e não podia ir embaixo da água. Deus o livre, não deixavam, porque dizia que as mulheres morriam. Olha que loucura, gente, eu fiquei começo, impressionada. Era assim. Depois, as últimas, então, era mais liberdade. Da última era... Eu estava no hospital, eles me levavam embaixo do chuveiro. E a avó ficou admirada? Fiquei admirada, eu disse, mas dá para ir? Não dá nada. Não, ela disse, tem que ir. E daí eu continuei fazendo, tomando banho embaixo do chuveiro e tudo, mas... Nossa, era uma coisa muito séria que eles falavam que não dava. E eu achei isso muito impressionante, porque hoje isso não cabe mais, mudou, né? Olha como em questão... E é pouco tempo atrás isso, né, vó? Pouco tempo, porque a filha 50, mais velha tem... 50 anos atrás? Ah, 40. Tá. Isso foi na época... 50 anos atrás, sim, isso aí. Era... Nossa, mãe... No nosso interior, agora em cidades, lugares mais desenvolvidos, talvez era diferente. Eu não sei. Pode ser. Essa era a realidade, a vida cotidiana era o que a avó vivia na época. E como eu achei isso interessante, porque eu não tinha noção de que na época da minha avó era assim, eu só fiquei sabendo porque eu fui conversar com ela. Bendita essa matéria, bendita essa disciplina, né? Se a minha mãe estava viva, o que ela contava do tempo dela, então Deus o livre. Era outra realidade, né? E aí depois nasciam as crianças, cortavam o umbigo, tudo. E aí o que vocês faziam com o umbigo das crianças? O umbigo das crianças, quando caía, daí a gente enterrava ele na terra, porque tinha uma crença também dos umbigos, que não podia jogar na água, porque diz que a criança depois ela ia muito na água, era perigoso de se afogar. Daí enterrava na terra, era a crença dos nossos avós. Cada um tinha uma crença. Muito interessante. Daí a gente enterrava. E daí a gente enfaixava também o umbiguinho. E até muito tempo enfaixava o umbigo e enfaixava também o corpo da criança. Os primeiros 2 filhos eu tinha que enfaixar porque tinha a sogra junto e costumavam. Até tem as faixas aqui. Ai, olha só, ela guardou a faixa, gente. Olha o capricho dessa avó. Que enfaixava o umbigo e essa que enfaixava o corpo. Posso pegar, avó? Sim, ainda eu tenho guardado as faixas da primeira filha. Olha eu só, enfaixava gente. ela. Enfaixava, ficava que nem uma múmia. Sim. Que graça. Enfaixava até 1 ano. E o umbigo, todas elas foram enfaixadas até 40 dias ou mais, até que ficava bem bom. Enfaixava, enfaixado mesmo. Sim, e o bracinho também é junto? Tudo, com a faixa grande, os bracinhos, tudo. Deixava fora só a cabeça. Só a cabeça pra fora. Isso era postural, pra ficar firme? Pra ficar firme, pra não machucar, pra não... pra crescer bem reto, não dar problema, pra não quebrar o ossinho. Olha que interessante, e depois disso tudo mudou. Hoje em dia, quanto mais solto e mais mobilidade o bebê tiver, melhor. Hoje em dia não botem mais nem faixinha. E olha que legal a avó ter guardado isso, que capricho. As fraldas as fraldas também não eram nada. As fraldas como eram hoje, né? de tecido velho, de lençol velho, para ser macio. E comprava talvez chamava naquela época cretone ou amorim. Era um tecido fino. A gente fazia os pedaços e depois botava as fraldas para os neném. 2 fraldas tinha que ser. 2, para não vazar? Uma para puxar no meio das perninhas e a outra para enrolar ele.
Ah, entendi. Pra deixar o mais vedado possível, assim. Sim. E aí a avó depois... Depois enfaixava e depois botava os cobertorzinhos ao redor ainda. Aham. E ainda colocava a faixa pra... A faixa era antes, né? Ah, tá. Eu botava as fraldas, depois era a faixa e depois o cobertorzinho enrolava por fora. Ah, entendi. Baieta chamava. Baieta. E como que vocês davam banho nas crianças? Bacia. Eu sempre tinha uma bacia comprei uma bacia de plástico e dava na bacia. E aí tinha sabão normal, assim? Eu comprava sabonete Johnson ou uma outra. Naquela época minha tinha, que nem eu usava isso. E tinha muitas pessoas, nem aquilo não tinha. Eu usava talquinho para as crianças. Olha, tinha. Uhum. Para botar nas perninhas, nos bracinhos para não assar. E água quente tinha? Água quente tinha que pegar uma chaleira e esquentar a água. Aham. Pegava uma chaleira e botava água fria e quente na bacia. Sim, e aí fazia como hoje, mais ou menos, né? E teve uma coisa também que a avó comentou que foi para acalmar a criança, que vocês faziam, olha como hoje coisas que não podem ser feitas, era feito normalmente antigamente. Mel hoje não se pode dar, né? A partir... Eu não lembro a partir de que idade que se pode dar mel para criança, mas bem no início não pode. 2 anos. E antes dava, né, vó? Até para acalmar. Naquela época, quando a criança chorava, a gente queria dar a chupeta. Se ela não queria, a gente botava no mel ou no açúcar e dava. A gente não sabia que podia acontecer algo com o mel. E dava para todos. E como diz a avó, também? Também. Querida. E ainda a minha mãe, ela contava que a criança às vezes chorava, não tinha leite que chega para acalmar a criança. Eles pegavam um paninho branco e colocavam açúcar dentro e enrolava ele e dava como chupeta para ele chupar aquele líquidozinho do açúcar para acalmar a criança. Fosse hoje, eles iam dizer a criança vai morrer. Eu lembro que eu dava para meus irmãos aquilo lá. E eles chupavam aquele paninho com açúcar dentro. E acalmava. Se acalmava porque matava a fome. Isso quando não estourava algum na boca. Às vezes estourava o paninho. Estourava o paninho e a criança ficava louca de faceira com aquele doce na boca. Nossa. Né? Tô brincando. Depois quando vinha leite, que tinha leite que chega da mãe, daí não dava mais. Eram os primeiros dias. A avó sempre teve leite? Sim. Que bom, né? A avó contou de um susto, que teve uma que foi amamentado menos, né? A terceira filha, não, a quarta, eu tinha leite e ganhei um susto grande, um susto bem grande. Ela tinha poucos dias, uns 10, 15 dias, né? E daí eu tremi muito nesse susto. E o leite sumiu quando foi... De lá uns 20 dias o leite se foi, tocou de criar, ela se chamava Guaxa. Porque aí não tinha leitos que chegam, não tinha, secou? Sumiu. Olha que interessante o quanto um susto... Eu criava ela com leite em pó e outras coisas assim. O quanto um susto foi impactante, né? A ponto de perder o leite. Porque dos outros eu sempre tinha. E eu tinha dela também bastantinho e depois sumiu, que eu ganhei aquele susto, se foi. Diziam que era do susto. Sim, e aí depois a criação, elas tinham pouca diferença de idade, né, vó? Elas tinham pouca diferença entre uma e outra, né? Quando muito era 3 anos. Elas se ajudavam a cuidar uma das outras? Ajudava, as mais velhas, quando eu tinha as últimas, nossa, ajudava muito ainda mais. A última, daí as outras mais velhas ajudaram muito, muito. Uma questão, vó, que eu não te pedi ainda, eu queria saber. Quando a avó teve no hospital, que foi com o médico, foi a última filha, né? Só Sim. ela. A 5ª filha foi no hospital. Na época, a avó, lembra se tinha Sistema Único de Saúde, o SUS, alguma coisa? Não tinha. Tinha um sistema de saúde para os agricultores que era o sindicato dos trabalhadores. Daí a gente era sócio, sindicato, e quando baixava no hospital, daí ganhava um desconto. Mas não era muito. Mas a gente pagava particular. E ganhava um desconto, sim, da consulta, do internamento, mas não era lá muito. E aí as outras que foram em casa, era distante, era bem longe do hospital, né?
não era tão longe, mas ninguém ia no hospital, porque lá tinha uma enfermeira que ela era parteira, daí chamava ela, era muito boa. E daí pagava ela cobrava para cada parto. E muitos, para não pagar, porque achava que era caro, daí chamava as vizinhas. Ah, sim, vizinha que já tinha feito. Mas a maioria chamavam ela. Se chegava a dar alguma complicação em alguém, aí não tinha muito o que fazer, né? Daí chamava ela. Ah, tá. A enfermeira. Que devia morar perto, ali na vila. Sim, ela morava assim. ali no centro das pessoas. Olha que interessante isso. Olha quanta coisa que foi vivida naquela época e não é tão distante assim se a gente for parar pra pensar. Minha avó é super nova. 50, 40, 30, porque é assim, né? Sim, Depois começou já... As pessoas não têm mais muitos filhos e tem métodos, ter libertado... Pra poder usar dos métodos, né? Usar dos métodos. Talvez a igreja, na época que eu era bem católica, talvez a igreja na época... Não queria. Não pode, não era podia. Pecado. Abrindo um parênteses aqui bem rapidinho para complementar um ponto que eu achei bem importante que na entrevista eu não trouxe com a avó na gravação, mas antes de gravar eu conversei com ela sobre isso e ela trouxe uma situação que eu achei bem interessante, que muitas mulheres no pós-parto vivenciam isso. E é bem importante, olha só, ela me disse que depois de um dos partos, de uma das filhas, ela se sentiu muito triste, muito melancólica, bem pra baixo, bem deprimida, sabe? Não chegou a ser uma depressão pós-parto, foi um período que durou aí, em média de 30, 45 dias e passou. Mas foi um período em que ela não entendia o que é que ela estava passando, ela não tinha nenhum tipo de apoio profissional para lidar com ela mesma, com a situação e com o bebê nessa fase. Ela me disse que o apoio do vô foi muito importante, das pessoas próximas no cuidado com a bebê. Então, isso que ela trouxe tem tudo a ver, e muito possivelmente tenha sido a fase que a gente chama hoje do baby blues, a disforia puerperal. Dentro da psicologia são esses os nomes que a gente dá para esse período, que dura em média 45 dias, então encaixou super bem com o que a avó já sentia. E o fato de não se ter conhecimento na época não faz com que ela não tivesse os sintomas. Ela tinha os sintomas, só ela não sabia o que era. Não se tinha conhecimento, não se sabia como trabalhar na situação, mas por fim passou. Ela teve esse baby blues. Achei muito interessante. A minha avó é super jovem, então não faz tanto tempo assim, ela já viveu isso tudo de uma forma tão diferente da que a gente tem hoje. O que será que vai mudar? Muito diferente. O que será que vai mudar, né, vó? Quando eu for avó, tomara Deus que eu seja avó, né, mas quando for avó, bisavó, enfim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que serão os partos até lá? É interessante porque parece que não tem tanta coisa. Mas agora está voltando um pouco de partos de antigamente. Humanizados, né? Antigamente, mesmo nas épocas, antes da minha mãe, era de croque, era diferente. Agora eu já vi que estão voltando uma coisa mais natural. Até tem um documentário, um filme, algo assim, que chama O Renascimento do Parto. Não sei se você já assistiu, mas é bem interessante, fala justamente sobre isso. Sobre parto cesariana, a partir de cirurgia, ou partos mais naturais, normais, de uma forma natural mesmo, assim como era antigamente. E ele fala dos tantos benefícios e de qual é a diferença entre eles. Claro, a gente não vai entrar nesse debate aqui agora, não é nem a intenção desse vídeo, mas o quanto é bacana a gente refletir, pensar sobre isso, trocar ideia, entender como era. Muitas vezes coisas que foram vividas lá atrás vão sendo resgatadas e postas em prática hoje em dia, de uma forma com mais conhecimento, com mais acesso, com mais tecnologia, mais técnicas, enfim. E tudo que foi vivido é preciso olhar com muito respeito, né, vó? Sim. É preciso ver com muito respeito, porque o quanto a gente aprende com os métodos antigos também, o quanto aquilo foi importante e trouxe a vida a muitas pessoas. Então eu acho essas pessoas, como a minha avó, pessoas tão sábias assim, elas têm muito a agregar na nossa vida. Se você tiver teus avós vivos, não perca essa oportunidade de conversar, de querer saber como é que foi. Eu quero trazer mais vezes a avó, o vô aqui, porque eu acho tão rico esses conhecimentos e eu fico super feliz de compartilhar isso com pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, que nunca tenham ouvido isso, sabe? Que
muita coisa talvez seja novidade pra você. Coisas que minha avó viveu e foram super normais, né? Às vezes muitas avós sabem, só que as pessoas não procuram saber, né? Tem muita coisa, vamos trazer mais coisas aqui. Tem tanta história legal pra ser compartilhada. Então, vó, eu agradeço muito por eu ter participado aqui, fico bem feliz. Obrigada também por eu participar. A gente tá aqui de máscara por conta que a gente tá vivendo esse período de pandemia, então por conta disso, né, vó? Por conta disso foi melhor de máscara. Por isso, quem sabe, num futuro próximo a gente possa estar aqui sem máscara, falando contigo, assim, tomara que fosse. De uma forma diferente. Mas eu tô super feliz. Então, se você gosta desses conteúdos, e tudo isso tem a ver com autoconhecimento, porque fala das nossas origens e dos métodos que existiam antigamente, de como era, e a gente se conhece a partir de quem veio antes de nós, porque a gente é uma constituição que é vinda a partir dessas pessoas que vieram antes de nós. Então, é muito importante a gente trazer isso aqui também. É importante mesmo. Fica com a gente, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, curte o nosso vídeo aqui e compartilha com quem pode achar interessante também, pode se identificar, pode ser útil para essa pessoa. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Um beijo e até o próximo.